pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fabiano Barbosa. Nesta aula de hoje vamos resolver 3 exemplos sobre transformações lineares. Vamos fazer alguns exemplos sobre transformações lineares. Verificar se as transformações a seguir são lineares. Então, temos o primeiro exemplo. Tem uma transformação t do R2 no R3, ou seja, para cada vetor do R2 eu vou ter uma imagem que é um vetor do R3. Está aqui, ó, a imagem pela transformação t, né, de um par xy qualquer do R2 vai ser encontrada através dessa lei de formação. Então, eu tenho um vetor com 3 componentes. Ó. A primeira é feita fazendo x menos y, a segunda é 2x mais y, e a terceira componente, que é a componente z, é zero sempre. Beleza? Vamos ver se essa transformação é linear. Para verificar se essa transformação é linear, o que é que precisamos fazer primeiro, né? Vamos dizer o seguinte, ó, eu tenho que fazer t de u mais v igual a t de u mais t de v. Então, preciso definir quem são u e v. Então, vamos aqui considerar os vetores u, x1, y1, v é x2, y2, que são vetores do R2, né? Ou seja, estão no domínio. E ainda eu tenho um alfa, que é um número real, porque eu vou precisar fazer o produto por escalar, né? E daí, o que é que a definição nos diz? Ela diz o seguinte, é que a gente precisa fazer t de u mais v igual a t de u mais t de v, e t de alfa u igual a alfa t de u. Beleza? Vamos fazer. Ora, antes de mais nada, vamos relembrar de um pequeno teste que nós podemos fazer. É verificar se o t de 00 é o zero do contradomínio. Lembra disso? A gente sabe que se a imagem do vetor nulo for o vetor nulo no contradomínio, pode ser uma aplicação linear ou não. Agora, se a imagem do vetor nulo for diferente do vetor nulo, lá do outro espaço, aí a gente nem precisa desenvolver, basta dizer que a aplicação não é linear. Não é o caso, porque se a gente pegar aqui, ó, o 00, que é o par ordenado, né? Que é o zero do R2, o espaço R2, e a imagem desse zero a gente aplicar nessa lei, ó, como x é zero e y é zero, ó, x menos y dá zero, tá aqui. 2x mais y também vai dar zero. 2 vezes 0 mais 0 é 0. E a terceira componente já era zero. Então, veja, a imagem do vetor nulo do R2 é o vetor nulo do R3. Né? Então, tudo bem. Então, uma condição necessária para que uma aplicação seja linear, né, uma transformação seja linear, é que isso aconteça. Mas essa não é suficiente. Então, é preciso testar realmente as duas condições. Se aqui desse diferente, a gente já nem precisava fazer mais nada, tá bom? Vamos continuar. Bom, e aí eu vou fazer a primeira, né? Ó, vou substituir t de u mais v. Quem é t de u mais v? Então, eu vou pegar o u. Quem é u? U é x1, y1, tá aqui. Mais, quem é v? x2, y2. A gente substituiu. Claro, fazendo a adição desses dois vetores, nós encontramos t de quem? De x1 mais x2, y1 mais y2. O que eu faço agora? Observe que x1 mais x2 é como se fosse esse meu x daqui, ó. E y1 mais y2 é a componente y que eu tenho lá na minha transformação, né? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer que t de xy é x menos y, 2x mais y e 0. Então, vou aplicar agora a minha lei de formação. O que é que nós vamos ter? Então, ficou assim, ó. X menos y, então vai ficar ó, x1 mais x2, está aqui, menos o y, que é y1 mais y2. Eu coloquei entre parênteses porque quando tem um menos na frente, ele multiplica os termos que estão dentro dos parênteses. Então, cuidado, porque muita gente erra que na hora que vai fazer menos o y, escreve y1 mais y2 aqui e esquece que esse menos ele está multiplicando ambos os termos, tá? E aí vai trocar os sinais dos dois termos. O que mais? Aí, a segunda componente é 2x mais y. Então, vai ser 2 vezes a componente x, ó. Componente x aqui é x1 mais x2, mais o y. Como que é mais? Ó, não preciso colocar parênteses, não tem problema nenhum. Então, y1 mais y2. E a terceira componente é zero. Pronto, então eu construí um vetor do R3 e agora é só verificar qual é a forma desse vetor fazendo as operações que tem aí.
Então, aqui, ó, eu vou fazer menos, que multiplica y1, menos o y2, vai dar aqui, né? Menos y1, menos y2. 2 vezes x1, 2 vezes x2, está aqui o resultado. Mais y1, mais y2. E zero. Agora, veja o que eu fiz. Como eu quero encontrar t de u mais t de v, observe que se eu tivesse aqui um vetor u, né? Ó, t de u é igual, deveria ser assim, ó, x1 menos y1, 2x1 mais y1 e zero. Então, quando eu for separar t de u mais t de v, eu vou ter que ter um zero no t de u e um zero no t de v. Então, só por uma questão didática, eu separei o zero, ó, em 0 mais 0, para vocês perceberem que na hora que eu for separar, um zero vai ficar com o t de u, outro zero vai ficar com o t de v. Não é necessário fazer isso, certo? Eu separei só para a gente lembrar que zero é a soma de quantos zeros eu quiser. Então, não vai ter problema. Vamos lá separar isso. Vai ficar assim, ó. x1 menos y1 vai ficar na primeira componente, para ficar parecido com x menos y. A outra, 2x1 mais y1, para ficar igual a isso aqui, ó, né? E a terceira componente é zero. Então, veio para cá. E para o t de v, eu tenho, ó, x2 menos y2, ele aqui. O que mais? Na segunda componente, eu tenho 2x2 mais y2. E a terceira componente é o zero. Daí, observe que isso aqui é o meu t de u, está aqui em cima que eu escrevi. E o outro é o t de v. Né? Ó, t de x1, y1, t de x2, y2. Ou seja, na prática eu podia fazer direto, né? Mas eu quis ainda mostrar que esse cara é o t de u e esse cara é o t de v. Porque eu chamei u de x1, y1, chamei o v de x2, y2. Mas claro que desse passo você pode pular direto para cá, né? É só porque, como eu estou explicando, estou fazendo todos os passos bem devagarzinho, tá? Então, a gente já viu que t de u mais v é igual a t de u mais t de v. Primeira parte está ok. Vamos fazer a segunda condição, que é esta, né? T de alfa u igual a alfa t de u. É só substituir o u, que é x1, y1, no lugar do u, e a gente vai ter isso aqui, né? Lembrar que, nesse caso, eu estou fazendo um produto por escalar. Eu estou multiplicando o escalar por x1 e por y1, certo? Bom, o que acontece? Eu tenho essa condição. Bom, eu vou ter que aplicar agora a minha lei de formação, né? Esse cara daqui é o meu x, e esse cara é o meu y, né? Daqui. Então, t de xy vai ser x menos y, ou seja, alfa x1 menos alfa y1. Tá aqui, ó. A segunda componente, 2x mais y, então 2 vezes alfa x1 mais o y, que é alfa y1. E a terceira componente é zero, certo? Observe que eu quero encontrar alfa t de u, então eu tenho que arrumar uma forma de excluir esse alfa, colocar ele para fora do meu vetor, né? É como se eu fosse fazer uma multiplicação por escalar, mas ao contrário, eu vou tirar o escalar. E aí, ó, o alfa não está aqui, aqui eu só tenho zero. Mas é preciso lembrar que alfa é um número real e qualquer número real vezes zero dá zero. Então, aqui eu posso, sem nenhum prejuízo, considerar que eu tenho alfa vezes zero aqui. Então, na hora de tirar o alfa, eu tiro um alfa que está aqui também, junto do zero. Para ficar mais claro, eu vou explicitar esse alfa, tá bom? Vou colocar aqui o alfa que está na primeira componente em evidência, na segunda também, e vou deixar o zero, ó, sendo alfa vezes zero. Daí dá para a gente perceber mesmo que eu tenho um alfa, alfa e alfa, né, em cada uma das componentes. Então, a minha ideia vai ser retirar esse cara, ó, colocar para fora, né, ó. Esse também vai sair, esse também vai sair. E daí vamos ficar com essa situação. Ó, eu tenho alfa, que multiplica x1 menos y1, 2x1 mais y1 e zero. E esse cara aqui, quem é? Observe, olha só, é olhar a fórmula. Ó. Se eu colocasse no lugar de x e y, colocasse x1, y1, aqui ficaria exatamente x1 menos y1, 2x1 mais y1 e zero. É o que eu tenho. Então, esse cara daqui é o meu alfa t de x1, y1.
Mas quem é t de x1, y1? É t de u, porque x1, y1 é u, né? Então, temos isso, que é alfa t de u. T de alfa u é igual a alfa t de u. E daí nós vimos que a primeira condição foi verificada e agora a segunda condição foi verificada. Conclusão, t é linear. O segundo exemplo é o seguinte. Eu tenho uma transformação do R2 no R2, ou seja, eu vou levar um vetor do R2 para um vetor... vou transformar um vetor do R2 em um vetor do R2. A imagem de um par continua sendo um par, é isso que a gente vai fazer. E eu quero saber se essa aplicação, do jeito que está sendo definida, ó, x mais 2 e y mais 3, é linear. Antes de mais nada, é preciso, né, definir quem é U e quem é V, certo? Então, U é x1, y1, V é x2, y2, e esses dois caras estão no R2, que é o domínio, e alfa é um número real. Eu preciso definir isso porque são elementos que nós vamos usar nas verificações. Claro, se elas forem necessárias. Vamos fazer primeiro aquele teste para verificar se o 00, se eu pegar o 00 e substituir aqui no xy, se a imagem desse 00 vai continuar sendo 00, tá? Então tá aqui, ó. T de 00 é quem? Vamos substituir, né? Eu peguei o 00 e vamos aplicar. Quando faço aqui, ó, 0 mais 2, ó, e 0 mais 3, esse cara vai resultar em 2, 3. Observe que a imagem do vetor nulo do domínio, que é o 0, 0, não é o vetor nulo do contradomínio, que deveria ser o 0, 0. Então, o que acontece? Quando esse cara é diferente do 0, 0, a gente não precisa mais fazer as duas condições. Por quê? Porque eu já posso afirmar que, como a imagem do 00 é diferente do vetor nulo do 00, né? A aplicação não é linear. Então, isso aqui é tranquilo, você nem precisa fazer as verificações. Se você esquecer disso e for fazer, ela vai falhar em pelo menos uma das duas. Se falhar na primeira, também já pode parar. No terceiro exemplo, nós temos duas partes. Antes de falar, tem um errinho aqui, ó. Eu tenho um operador linear é de um espaço vetorial para ele mesmo. Mas eu acho que na hora de copiar e colar, eu esqueci de mudar. Então, aqui, ó, no lugar do 2, é 3, certo? Então, consideramos o operador linear T do R3 no R3, aqui é 3, beleza? Definido por T de x, y, z, está aqui, né? Um vetor com 3 componentes. O que eu quero que vocês verifiquem, né? Primeiro, determinar o vetor U do R3, tal que a imagem de U, pela transformação T, seja menos 1, 8 e menos 11. E da letra B, ele quer que determine o vetor V do R3, tal que a imagem de V seja o próprio V. Tá? Então, é isso que a gente quer fazer. Nesta letra A, a gente precisa encontrar o vetor U, em que a imagem de U seja menos 1, 8 e menos 11. Em primeiro lugar, vamos dizer que U é o vetor x, y, z, né? Lá do R3. Eu estou pegando o vetor genérico, que eu preciso encontrar qual é o valor desse vetor, né? Eu quero saber quanto vale x, y e z para construir o vetor U. A nossa transformação é dada por isso, né? X mais 2y mais 2z, x mais 2y menos z, menos x mais y mais 4z. Então, eu preciso fazer essa transformação e dizer que ela é igual a quem? A menos 1, 8 e menos 11, certo? Então, observe que aqui eu já tenho t de u, né? Porque o meu u é x, y, z, t de u, t de x, y, z é igual a isso. Só que a condição dada é que t de u tem que ser igual a menos 1, 8 e 11. Então, a gente vai igualar esse cara a menos 1, 8 e 11. Né? Que é o meu t de u. E aí eu igualei. T de u igual a menos 1, 8 e 11. Então, tá aqui. Ora, isso vai resultar num sistema, né? Que eu tenho, ó, primeira componente, que é o meu x, é isso tudo, é igual a menos 1, que é o meu x. O meu y é isso tudo, é igual ao meu y, que é 8. E a minha componente z é igual a menos 11, que é a componente z. Nós temos um sistema linear. E o que a gente faz agora? Eu vou fazer assim, vou utilizar o método de Gauss para escalonar. Está muito simples esse sistema, né? Eu vou fazer assim, ó.
Vou pegar, multiplicar o pivô, o multiplicador para essa linha aqui vai ser menos 1, então multiplico pela linha do pivô e somo com essa. E a de baixo eu multiplico por 1 mesmo, ou seja, basta multiplicar por 1, que é pegar a mesma linha e somar com a de baixo. Beleza? O que a gente vai ter? Olha como vai ficar simples, ó. Menos 1 vezes x dá menos x, mais x dá zero. Então aqui embaixo é zero, já não tenho nada. Menos 1 vezes 2 dá 2y, dá menos 2y, mais 2y, zero. Então já não tem y aqui. E menos 1 vezes 2e dá menos 2e, menos e, menos 3e. Menos 1 vezes menos 1 dá 1, 1 mais 8, 9. Observe que a gente já tem, ó, nesse cara aqui, ó, algo bastante interessante, né? Porque eu posso, olhando para cá, já sei que eu consigo descobrir o valor de z. Eu posso passar o menos 3 dividindo e vai dar menos 3, né? Z igual a menos 3, certo? Vamos agora continuar. E a outra, ó. 1 vezes x dá x, menos x dá zero. Então, aqui não tem nada, é zero. 1 vezes 2y é 2y, mais y é 3y. Então, tem 3y. E aqui 2y mais 4... Desculpa, 2z mais 4z, 6z. Menos 1, menos 11, menos 12. Então, observe que já está escalonado o meu sistema. Eu vou encontrar o valor de z, substituo o z aqui, encontro y. Com z e y, eu substituo na primeira e encontro x. Bom, e como é que vai ficar o nosso sistema, né? Então, eu já sei que eu posso determinar o valor de z. Então, z vai ser menos 3, porque o passo vai ficar 9 dividido por menos 3, dá menos 3. E aí eu pego o z e substituo nessa última equação, né? Vai ficar 6 vezes menos 3, que vai dar menos 18. Olha como é que vai ficar. Substituir aqui, né? Esse cara, eu joguei o valor de z aqui dentro. E daí dá menos 18. Menos 18, passando para o outro lado, vai mais. Então, 18 menos 12 dá 6. Ora, y vai ser 6 dividido por 3, que é igual a 2. Então, tenho mais o valor de y. Como eu já tenho z e já tenho y, eu vou agora substituir na primeira equação, né? E daí a gente vai encontrar o valor de x. Vamos fazer isso. Então, está aqui a primeira equação. Agora é só substituir e fazer as continhas simples, né? Como no outro. Então, eu vou só passando aqui, tá bom? E agora encontramos x igual a 1. Beleza? O que falta fazer? Dizer o seguinte, ó. Conclusão, quem é o vetor u? U é x, y, z, né? O vetor u é 1, 2, 3. E está terminada a primeira parte do terceiro exemplo. No exemplo, parte B, nós precisamos agora encontrar um vetor v do R3, tal que t de v seja igual a v. Beleza? Eu vou chamar v de xyz também, já que não tem influência a letra B com a letra A. Vou chamar v de xyz, porque na hora que eu escrevo aqui, ó, t de v, ó, é t de xyz, né? A minha transformação t de xyz já foi dada na questão, e aí agora eu vou chamar esse cara de t de v, tá? Eu quero determinar que t de v seja igual a v, ou seja, eu vou igualar esse cara todinho a v, tá? Olha aí. Então, como t de v é igual a v, escrevi assim, temos, e fiz a igualdade. De novo, isso vai gerar um sistema, porque essa primeira componente vai ser igual a x, a segunda a y, e a terceira componente igual a z. Temos aqui o nosso sistema. Beleza? E daí, o que a gente vai fazer? Observe que aqui eu tenho x no primeiro membro e x no segundo membro da igualdade. Ora, se eu passar esse x para o outro lado, vai ficar x menos x igual a zero. Então, eu já posso logo cancelar. Então, eu sei que vai ficar 2y mais 2e igual a zero, certo? Se vai ficar 2y mais 2e igual a zero, eu posso passar o 2e para o segundo membro. Então, vai ficar assim, ó, 2y é igual a menos 2e. Não é isso? E daí, se eu divido tudo por 2, vai ficar que y é igual a menos e. Já que eu tenho 2, eu posso também cancelar aqui, né? Vou pegar assim, ó, pá, pá. Vai ficar y igual a menos z. Certo?
E agora, o que eu posso fazer? Como eu já sei que y vale menos z, eu substituo o valor de y, por exemplo, aqui na minha segunda equação. E daí o que vai acontecer, né? A gente vai substituir os valores, né? Vai dar isso aqui. Ora, como eu tenho menos z, se eu passar esse menos z para o segundo membro, já vai mais, eu posso cancelar. Então, eu cancelo logo, né? Vai sobrar x menos 2z igual a zero. Então, eu posso pegar menos 2z e passar para o segundo membro, e ele vai assim, né? Vai para lá, para o outro lado, mais 2z, certo? Então, está o passo a passo, e eu já descobri que o valor de x é 2z. Observe que os valores de y e x estão em função de z. Então, z, basta dizer quem é z, e com o valor de z eu consigo encontrar quem é x e quem é y. Tá? Então, o que eu posso afirmar aqui? Que o meu vetor v é dessa forma aqui. Ó. No lugar do x eu tenho 2z, no lugar do y eu tenho menos z, que é o valor dele, e no lugar de z é o próprio z. E se eu quiser, eu posso retirar esse valor de z, porque z também é um escalar, então eu posso colocar esse z aqui para fora, e eu tenho que o vetor v é qualquer vetor dessa forma. Ó. 2 menos 1, 1 multiplicado por z. Então, independente do valor de z, eu consigo fazer com que o meu v seja isso. Beleza? Então, são duas formas que eu posso utilizar para representar o meu vetor v encontrado. As nossas referências, como sempre, tenho utilizado o livro do Steinbruch Winterly e o livro do Anton Howard e Rorys. Certo? É isso. Terminamos a nossa aula. Chegamos ao fim e se você gostou dessa aula, deixa um likezinho. Se você não é inscrito no canal e tem interesse em receber conteúdos que eu gravo de álgebra linear ou de outros conteúdos, se inscreve no canal. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. E se você é aluno meu, estuda comigo, então vai lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem, coloca lá as dúvidas no fórum que eu respondo, e os colegas também respondem. E não esqueça de participar das atividades de monitoria. Espero vocês no próximo. Tchau, tchau.